Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Ezequiel, aleluia, capítulo 18, verso 18 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Ezequiel, capítulo 18, verso 18, que te fala que é a respeito, né, do pecado do pai e dos filhos, né, de pais e dos filhos. Seu pai, portanto, praticou a exortação, despojou violentamente ao irmão e fez no meio do seu povo o que não era bom. Eis que ele morrerá por sua iniquidade. Então nós vemos aqui o Espírito Santo de Deus deixando bem claro por várias vezes que o pecado do pai não cai sobre o filho e o pecado do filho não cai sobre o pai. Ó. E se disseres, porque o filho não levará o pecado do seu pai? Porque o filho, então está dizendo, por que o filho não levará o pecado do seu pai? Porque o filho não praticou juízo e justiça, guardou todos os regulamentos e os praticou, por isso certamente viverá. Então, nós vamos aprendendo que a salvação, a fé é uma responsabilidade individual de cada ser, de cada pessoa, independente do lar, do lugar onde você está, independente da conduta do pai ou do filho, ou né, seja de quem estiver do teu lado. É independente da conduta do teu marido, é independente da conduta da tua esposa, né, da tua mulher. A salvação é individual. Não vai cair sobre você o pecado de alguém. A alma que pecar, essa morrerá. Então, que nós venhamos estar bem atentos. Não fique preocupado se alguém ao teu lado, você já tem instruído, tem falado, tem direcionado e ela não tem dado ouvidos. Porque aqui está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte é assim, né? É muito rápida quando a pessoa cai no pecado, porque o Espírito Santo de Deus se afasta. Então, vem a morte espiritual. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A justiça do justo será sobre ele e a impiedade do ímpio sobre ele. Então, o nosso Deus deixa bem claro que ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Ele não vai fazer alguém pagar o pecado, né, de alguém anteriormente, mas se essa pessoa andar na justiça, ela é protegida, ela é guardada, ela é livrada. Mas se ela abrir as brechas para o mal chegar, então todos aqueles pecados, todas aquelas entidades, todas aquelas maldades que agia, né, na família anteriormente, ela vai ter uma legalidade para entrar. Ela vai estar ali recebendo a morte espiritual. Aleluia. Mas o ímpio, se ele se separar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e praticar juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, Deus, ele não quer castigar o ímpio. Ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho. Deus, ele não quer condenar aquele que está no pecado, mas ele quer resgatar. Por isso ele deu Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Por isso, ele deu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo de Nazaré, seu primogênito, para vir e cumprir ali, para que seja o resgate. Essa é a promessa que foi dada para todo aquele que nele crê, de salvação eterna, de resgate, de restauração e transformação. Todas as suas rebeliões que cometeu não lhe serão lembradas, pela justiça que praticou viverá. Então o Senhor está nos dizendo que o pecado passado diante do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida no altar, quando nós colocamos a nossa vida todos os dias diante do Senhor, pedindo perdão das falhas, pensamento, atos e ações, ele pode vir nos guardar, nos livrar, nos remir, nos perdoar, nos restaurar. Ó, quero eu a morte do ímpio? Deus perguntando, ele por acaso quer a morte do ímpio? É óbvio que não. Diz o Senhor Deus, não quero eu antes que abandone o seu mau caminho e viva? Então você está dizendo, eu não quero, é uma pergunta óbvia. Ele quer que nós vivamos, ele quer que nós nos arrependamos todos os dias dos pecados, nos arrependemos todos os dias dos pecados.
e nos convertemos a Ele. E nos rendemos a Ele, a Cristo, aquilo que Ele fez por nós no Calvário. Porque se não fosse Jesus na cruz, nós não conseguiríamos cumprir a lei. E Deus, Ele foi tão misericordioso que Ele deu Jesus por nós. Aqui no Antigo Testamento era uma promessa. No Novo, nós temos o prazer de ver a promessa se cumpriu. E ela testifica todo dia em mim e em você. O Espírito Santo de Deus, ele nos alerta, ele nos direciona, ele nos confirma. Mesmo que muitas das vezes pode ser triste, muitas das vezes pode ser doloroso, pode estar passando por um deserto, mas não desanime. O deserto seu pode estar grande, você pode não estar vendo saída, mas não desanime. Fique firme no Senhor, permaneça no Senhor, porque às vezes o deserto é necessário, às vezes não se encaixar é necessário para você viver o novo do Senhor. E às vezes o novo do Senhor para a tua vida realmente é novo em aspecto em relação a outras pessoas, a projetos que Ele já fez na face da terra. E é necessário Ele te lapidar, te direcionar para você viver o novo do Senhor. Amém? Mas se o justo se separar da justiça e cometendo maldade fizer conforme todas as abominações que o ímpio faz, viverá ele? Então está dizendo aqui, ora, se o justo, né, aquele que foi limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que crê no Deus poderoso santo, no Criador do céu e da terra, agora se separar da justiça. Eu não quero mais viver nos mandamentos do Senhor, na justiça do Senhor, e agora começa a cometer as maldades e viver como uma pessoa mundana. Começa a levantar falsos testemunhos, mentiras, calúnias, começa a viver como as pessoas do mundo, a dar mais valor no dinheiro. Por um acaso viverá? O Senhor está dizendo. Todas as justiças que fez não virão em memória, por sua rebelião com que prevaricou e por seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então o Senhor está dizendo, olha, aquele que está em pé, cuide para não cair, porque aquele que está, mas os justos, né, se o justo, aquele que crê em Deus, ele se separar dessa justiça, ele se separar de Deus, ele abrir mão do que é verdade, dos mandamentos do Senhor, e ele começar a praticar ali o mal, ele vai morrer nesse pecado, é anulado todo o bem que ele fez, né? Então, o último estado é o que prevalece. Eu não sei se até aqui, como você tem andado até aqui, eu não sei como você tem estado até aqui, muitas das vezes nós nos sentimos assim, cansado, fadigado, talvez hoje você tenha acordado e pensado, Senhor, né? Muitos já não acreditam, né? Estou descrente aos olhos de muito, né? Perdi uma credibilidade, talvez nunca tive essa credibilidade, fui o improvável entre os meus parentes, entre a minha família, não tive credibilidade, nunca fui acolhido. Talvez você possa estar com esse sentimento de nunca ter sido protegido, guardado, está cansado de servir. E o Senhor está dizendo, permaneça na justiça, porque aquele que abandona a justiça do Senhor, esse, no seu pecado, ele viverá. Né? É fácil pecar, é gostoso, mas depois colher também não vai ser fácil. Colher todo o fruto do pecado, todo o fruto da imundícia, todo o pecado ali produz algo. Toda semente, se ela é boa, ela vai produzir frutos bons. Se ela não é boa, ela vai produzir frutos maus, né? Então, quando nós vamos vendo aqui que a gente vai vendo que a responsabilidade de nós alcançarmos a salvação eterna é individual. E nós não podemos nos cansar no caminho, mesmo quando nós olhamos e vemos ali as indiferenças, quando nós vemos ali as injustiças, nós temos que permanecer em Deus, olhando em Deus, olhando para a cruz, mantendo a nossa fé em Jesus Cristo, para que Ele que pode nos salvar, Ele que pode nos resgatar de um lamaçal de pecado. E que o Senhor hoje possa reanimar a tua alma, teu espírito, fortalecer a tua fé, te levantar em amor, em alegria, que você não venha se sentir assim, abatido, fraco, né? O improvável. Muitas das vezes olham para você e vê tantas coisas, vê talvez até inveja a situação em que você se encontra sem saber realmente nos bastidores como tem sido a sua guerra espiritual, a tua oração, o teu choro, o teu jejum, como tem sido realmente
Às vezes você não deixa aparecer as pessoas, as humilhações que você tem passado, as perseguições, as mentiras, as calúnias. Talvez você não tenha deixado transparecer a outras pessoas as injustiças que você já sofreu. Mas creia que todo deserto é para capacitação, para que você esteja em pé diante do Senhor, honrando e crendo e confiando, acreditando que a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta, porque na tua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Não queira mesmo que as pessoas venham ver como é o teu estado frágil, pequeno, mas deixa resplandecer a luz de Cristo, que é essa que importa. Não deixa mesmo que no seu dia mal vejam a tua fraqueza, mas se mostre forte, assim como ontem foi dito, que no dia mal que nós não podemos nos mostrar frouxos, mas nós temos que mostrar o poder que há no nome de Jesus. Que o leão da tribo de Judá, ele venha rugir, resplandecer a glória dele através da tua fraqueza, da tua pequenez. Que você venha dizer, Senhor, na minha incapacidade, Senhor, na minha dor, Senhor, naquilo que tanto me magoou, aquilo que tanto me ofende, Senhor. Eu ponho diante do teu altar, eu ponho diante de ti, para que o Senhor venha resplandecer a tua glória, para que a tua glória venha sobressair, para que o bom do Senhor venha ser em mim, né? Aquilo que tem te lapidado uma vida inteira. Talvez você olhe e fala, mas parece que eu nasci para sofrer, porque desde pequeno eu tenho sido a rejeitada, eu tenho sido a, a improvável. Talvez você não se encaixa, que o Senhor está dizendo hoje, permaneça fiel, porque conforme o último estado em que você permanecer, assim Deus vai poder te honrar. Ele tem vida e vida eterna, ele tem bênção, e o teu maior tesouro, a tua maior riqueza é estar no céu. E é no momento em que você às vezes se encontra abatido e vem ali, né, lembranças, e vem as setas malignas dizendo que você, olha, onde você está é uma farsa, é uma mentira, é um falso posição social, uma falsa, né, é, como vou dizer, uma falsa posição diante dos olhos humanos, mas é mentira de Satanás, porque é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus está te lapidando para algo muito maior. Talvez você não tenha chego aonde Deus quer ainda, porque Ele está te lapidando, assim como quando a uva ela é prensada, ela é esmagada, dói na uva ali, né? Ela não é que nem nós humanos que sentem dor, mas ela é esmagada para sair dela um suco bom, para sair dela um bom perfume, assim como o azeite, quando ele é esmagado, é necessário para sair um bom óleo, uma boa unção, ela ser esmagado. Assim, quando Jesus foi no Getsemane e disse para Deus, né, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, contudo, seja feita a tua vontade, porque ele seria esmagado, pisoteado, ele sentiria dor, e a maior dor que Jesus sentiu foi, por algum momento, estar separado da glória do Pai, estar separado do Senhor, porque todo o pecado que veio sobre ele, o Cordeiro que recebeu todo o pecado, para a remissão dos nossos pecados, ele foi ali por um tempo separado do Pai. Porque o pecado que era nosso estava sobre ele, e Deus não compacta com o pecado. Foi necessário Cristo passar por isso, e isso doeu nele. Ele poderia desistir e falar, como eu tenho sido injustiçado, Senhor, como eu deveria ter recebido honra e não tenho recebido honra. Talvez você possa estar assim, Senhor, eu tenho somente feito a tua vontade, abrido a minha boca, falado a tua vontade, Senhor, mas eu tenho sido perseguida, eu tenho sido caluniada, confrontada, não tenho recebido honra conforme o Senhor, né, disse que teus servos merecem honra, Senhor, mas muitas das vezes nós estamos sendo assim, para que nós aprendamos a honrar aquilo que é digno de honra e glória. É na tua fraqueza, na tua incapacidade, é na tua dor, você permanecer honrando aquilo que Deus pediu para você fazer, honrando aquilo que Deus pediu para você permanecer, fazendo a vontade do Pai. Aleluia. E se disseres, não é direito o caminho do Senhor, ouçam agora, ó casa de Israel, não é porventura direito o meu caminho?
não são os vossos caminhos tortuosos? Então aqui o Senhor dizendo à casa de Israel que eles se desviavam do caminho do Senhor, dizendo que não era correto os caminhos do Senhor. Assim como nós estamos dizendo agora, no dia da manhã, dessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, de que muitas das vezes o homem quer desistir dos caminhos do Senhor, porque eles têm falado, pensado, eu estou tão fraco, tão abatido, tão oprimido, eu tenho sido caluniado, confrontado, humilhado, Senhor, não tenho recebido a honra devida no lugar onde estou, dentro do meu lar, da minha casa, como esposa, como marido, como mãe, como filho. Eu não sei qual a posição que você se encontra, mas o Senhor está dizendo, creia, acredite, confie que o processo é doloroso, mas a vitória ela é poderosa em Cristo Jesus. Os caminhos do Senhor não são tortuosos, o Senhor não errou a teu respeito, Ele não errou a respeito da tua salvação, da vitória que Ele tem para a tua vida. Ele não errou, permaneça fiel em Deus, porque a salvação, ela é individual. Ela não é para quem retrocede, mas ela é para quem permanece em meio à dor, em meio à lágrima, em meio às calúnias, em meio às perseguições. O Senhor está dizendo, a salvação é para aqueles que permanecem, porque a graça do Senhor te basta. Apartando o seu justo da justiça e cometendo iniquidade, ele morrerá. Por isso, por sua iniquidade que fez, morrerá. Então, que nós venhamos tomar cuidado, né? Porque se o homem bom, o homem justo diante do Senhor, e ele voltar, né? Ele voltar, não estiver cumprindo os mandamentos do Senhor, não estiver cumprindo as ordenanças do Senhor, não estiver crendo e confiando com a fé em Cristo Jesus verdadeiramente, naquilo que Ele fez por nós na cruz, ele morrerá. Se o homem se apartar da fé, olhar para a capacidade dele, para a dor própria, e não olhar para a cruz, não buscar renovo em Deus, ele morrerá. O homem, se ele voltar para a sua capacidade humana, né, começar a falar, Senhor, o tempo tem passado, eu tenho visto até aqui humilhação, isso, aquilo, e não olhar para a promessa, não olhar para aquilo que Cristo fez por você na cruz, você vai morrer, você vai paralisar, você vai retroceder, você vai se render ao pecado, você vai dar a tua carne. Mas quando você permanece fiel ao Senhor, Ele está dizendo, você viverá em mim. Você vai viver o bom, o novo, o grandioso, aquilo que Cristo fez por você na cruz. Quando você ter consciência do que Cristo fez por você na cruz e tomar posse, você vai viver o novo do Senhor. Vai viver o sobrenatural do Senhor. Vai viver grandes coisas no Senhor. Aleluia. Verso 27 diz, e deste modo, se apartando o ímpio da sua impiedade que fez e praticando juízo e justiça, conservará viva a sua alma. Então, você está dizendo, todo momento, Ele dá a oportunidade do ímpio se converter e do justo permanecer fiel a Ele. Não volte, porque o último estado é o que justifica. Não é como você iniciou, mas é como você termina. Não é como você está até aqui, mas é como você decide estar daqui por diante. É a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de nós lançarmos diante dele a nossa vida e dar o nosso melhor, mesmo quando não dão o melhor deles para nós, mesmo quando o mundo nos rejeita, mesmo quando as pessoas dão migalha, mesmo quando as pessoas não nos honram, mesmo quando as pessoas nos caluniam, mesmo quando as pessoas não vê a honra de Deus sobre nós, não vê o poder de Deus sobre nós, não vê a autoridade de Deus sobre nós, mas Ele está dizendo, Ele permanece conosco, porque a graça dele nos basta. Aleluia! Porque ele considerou porque ele se reconsiderou e converteu de todas as suas transgressões que tinham cometido, certamente viverá e não morrerá. Então aqui o Senhor está dizendo, o seu ímpio aqui, né? Porque ele se reconsiderou, porque ele se colocou diante do Senhor com o coração puro, quebrantado, arrependido, ele viverá. O Senhor, ele não quer que nós venhamos dar dinheiro, que a gente não venha dar sacrifícios em troca de salvação. Em troca, ele quer um arrependimento, ele quer um coração temente a ele, um coração disposto a obedecê-lo. Aí ele, então, vai dar a vida espiritual. Ele vai viver, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele vai estar bem, ele vai estar alegre, contente, aleluia. Contudo, a casa de Israel tem dito, não é reto o caminho do Senhor. Porventura, não são retos os meus caminhos? Ó casa de Israel, não são tortuosos os vossos caminhos? Então Deus dizendo aqui, o povo de Israel, naquele tempo,
se desviou dos caminhos do Senhor, né? Foi se misturar com outros deuses, fez aliança com povos errados por causa de dinheiro, deixou Deus em segundo plano. E agora estava dizendo que os caminhos do Senhor era tortuoso, era pesado, era muito difícil. O Senhor está dizendo, por acaso não é vocês que tomaram outras decisões sem a minha direção, né? O caminho do Senhor nunca vai ser errado, nunca vai ser peso. Mas quando nós queremos dar mais à nossa carne, tudo vai parecer mais difícil. Mas quando nós tomamos posse e entendimento da palavra do Senhor, nós começamos a ver Deus agir na nossa vida. E então Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele troca o nosso fardo. Ele nos renova, Ele nos transforma. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Verso 30 diz assim: portanto, eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e tornai-vos de toda a vossa iniquidade, e não vos será a iniquidade causa do vosso tropeço. Então o Senhor está chamando agora o povo para vir ao altar dele, chamando o povo para se arrepender, para se converter dos seus maus caminhos. E assim, então, a iniquidade não será causa de tropeço. Isto é, quando abrimos mão do engano, do pecado, pedimos para Deus renovar em nós um coração puro, renovado, tirar o que é pecado e transformar a maldição em bênção. Então ele pode agir na nossa vida, né? Aqui é um chamado lindo ao altar do Senhor, né? É um dos chamados mais maravilhosos, que é voltai a mim. Quando ele deu Jesus na cruz, é porque era um povo tão pecador, não era um povo santo e merecedor do sacrifício de Jesus, mas era um povo carente desse sacrifício na cruz. Que você venha entender, você realmente não é digna. Você realmente não é digno, nós não somos, mas Ele nos amou mesmo assim. Ele só pede que nós todos os dias venhamos nos colocar diante do altar do Senhor, pedindo perdão das falhas, pensamentos, atos e omissões, para que Ele possa vir nos transformar, nos guardar, nos direcionar. Não fique apegado às coisas terrenas, às coisas que você ainda não conquistou, às coisas que você ainda não almejou. Não fique preocupado com as ofensas, porque é Ele quem nos guarda, nos justifica e faz juízo ao nosso favor. É Ele quem tem aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem sequer desceu ao nosso coração, guardado para cada um daqueles que permanece fiel até o fim. O que Deus tem para nós é grandioso, é poderoso. Olha, no verso 32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivereis. Então o Senhor está dizendo, olha, não tenho prazer naquele que morre, né? E é uma morte espiritual. Ele não tem prazer de alguém estar morto espiritualmente, mas ele tem alegria, ele tem prazer naquele que se converte. Ele deu Jesus por nós, para que nós venhamos ter a possibilidade de ter livre acesso a Ele, ao Pai, o poderoso Santo. E nós temos esse livre acesso ao Criador do céu e da terra. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por esse livre acesso que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, poderosa e santa. Pai, o teu povo não pode se fazer de vítima, Pai, mais do que Paulo, Daniel, Ezequiel, Jeremias, homens e mulheres que o Senhor levantou na face da terra, Esther, Maria, que eles viveram o teu propósito, Senhor. Eles passaram pela humilhação, eles foram perseguidos, eles foram, muitas das vezes humilhados, eles viram portas se fecharem para eles viram as perseguições, Senhor, eles não se encaixavam, Senhor. Pai, bendito é o teu nome, que muitas das vezes nós não nos encaixamos em certos lugares. Obrigada, Senhor, porque muitas das vezes nós não nos encaixamos no pecado, Senhor. Nós não nos encaixamos nas rodas, Senhor, aonde tem fofoca, confusão, palavra de maldição, Pai. Muito obrigada, Senhor, que muitas das vezes nós somos, Senhor, o tapado, aquela antiquada, Senhor. Senhor, muitas das vezes nós somos tidos como esse povo, Pai, que está fora da moda, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nós não nos encaixarmos nas coisas mundanas. Obrigada, Senhor, por nós sermos diferentes, Senhor, porque nós somos um povo escolhido para viver para o reino. Senhor, a nossa identidade é filha, é filho amado do Senhor. Pai, a nossa maior vitória está guardada no Senhor. A nossa maior vitória está reservada no Senhor, Pai. A nossa vitória é
a vida eterna, é a conquista que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Obrigada, Senhor, por nós não nos encaixarmos em muitas coisas mundanas. Obrigada, Senhor. Que o Senhor permaneça a nossa alma alegre, feliz, contente, crendo e confiando, e que a tua graça nos basta, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento. Mano, glória a Deus, aleluia.